E aí galera, beleza? Aqui que fala Adriano Genino com mais uma aula sobre CSS3 para o blog do Instituto. Hoje eu vou introduzir um assunto que é o RGBA. O RGBA é uma nova forma que a gente tem de atribuir cores no CSS3 e que permite o canal Alpha. O RGB não tem nada de novo, é o RGB que você já conhece, o Red, Green, Blue, e o A é o Alpha, ou seja, se você nunca ouviu falar sobre Alpha, Alpha nada mais é do que transparência, ok? Em algumas ferramentas o alpha é tratado como opacidade, o flash é tratado como alpha. No Photoshop, por exemplo, você tem opacidade, no Fireworks você tem opacidade, resumidamente, transparência. Eu tenho aqui um texto chamado Introdução ao RGBA, ele está como H1, ou seja, cabeçalho 1. Eu tenho aqui um CSS para este documento, e a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte, eu vou colocar aqui uma cor de fundo para a gente conseguir ver o que vai acontecer. Então eu vou colocar aqui um preto como cor de fundo, tá? Ou melhor, eu vou colocar uma cor forte aqui, eu vou colocar um roxo. Vou salvar e vou visualizar isso aqui no Chrome. Deixa eu vir para o HTML. Ó, aqui já dá para a gente ter uma ideia, mas vamos visualizar diretamente no navegador. Introdução ao RGBA. Bacana. Só que aí eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou formatar agora o meu H1. E no background color, eu vou colocar aqui RGBA, tá? E aí você tem que entender o seguinte, o RGBA ele é formado por 4 informações. O código da cor RGB padrão, que você já está acostumado, ou seja, as 3 numerações. Por exemplo, se você não tem conhecimento, naturalmente você vai precisar saber o código RGB daquela cor. Então o branco, que é o mais conhecido, a gente tem 255, 255, 255, ou seja, aqui eu tenho um branco. E tem a quarta informação, que é justamente o alfa, ou seja, a transparência, que vai de 0 até o número 1. 0 é totalmente transparente, 1 é totalmente visível. Então se você colocar um meio termo 0.5, você tem 50% de opacidade. Vamos deixar desse jeito, vou salvar e vou visualizar aqui no navegador. Então olha só, isso aqui é branco, tá? Vou só provar a você que isso aqui é branco. Vou colocar 1, ou seja, 100% visível. Olha lá, é branco. A partir do momento que eu coloco que a opacidade é 0.5, ou seja, tem uns 50% de transparência, ele recebe um pouco da cor de fundo, já que ele é transparente. Se for uma imagem, você vai ver a imagem por baixo tranquilamente. E claro, você pode aumentar a opacidade, você pode criar o perfil de cor só. Aqui eu usei o background, mas você pode usar para fonte e assim sucessivamente. Eu vou colocar 20% de transparência apenas. Ok? Algo muito fácil, tá? Mas que você já pode usar transparência na própria cor sem precisar estar usando, como por exemplo, a gente viu outra aula sobre transparência, mas você tem já uma forma mais interessante de usar transparência já usando o próprio código da cor RGBA. O trabalho, claro, é você chegar à numeração que você tem que usar para a cor que você quer, mas algo não muito difícil e um recurso bem interessante do CSS3, ok? Um abraço e até a próxima aula.